E aí, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja bem. Faz tempo que eu não faço vídeos aqui, né? Então, eu tô aí hoje para fazer um vídeo. Na verdade, assim, esse vídeo é quase como um vídeo revolta, né? Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, ah, pai, mas muitos vídeos parecem vídeo revolta. Não, mas esse é revoltante mesmo. Por quê? Eu estou lá, recebo e-mails, comentários aqui no canal do YouTube, se você está vendo esse vídeo em outro lugar, e muitos e-mails de pessoas pedindo, falando que são de organizações de sem fins lucrativos, né? Então são organizações que sofrem aí para conseguir os recursos, né? Tipo, a gente sabe que não é fácil ser uma organização sem fim lucrativo, então você corre muito atrás dos poucos recursos para ajudar outras pessoas, enfim. Tem pessoas que falam muito de Wagner, eu gostaria de fazer alguns projetos, mas apenas teste. Eu não tenho certeza se eu vou continuar com o projeto. Tem pessoas que falam assim, Wagner, eu realmente, a minha condição é complicadíssima, é zero, eu não tenho condições de assumir nenhuma responsabilidade de hospedagem, por exemplo, aí mensal, para hospedar o site. Enfim, várias pessoas chegam até mim com alguns argumentos sobre, né, o problema aí, o porquê que elas utilizam, mesmo sabendo que não dá certo, elas utilizam os construtores de site. Aí o que acontece? Elas me convenceram a criar um e-book para elas, ajudando elas a desenvolverem aí o melhor possível, né? E aí, a moral da história é eu pegar todo o meu conhecimento e tentar forçar a ferramenta a fazer acontecer, né? Então, eu tento forçar ali o consultor de site a resolver certos problemas. Porém, a situação é pior do que eu imaginava. Eu estava desenvolvendo lá a aula, o e-book, no Wix, certo? E aí eu me deparei com algo terrível. Porque até então eu sabia que existia essa limitação, já sabia de outros testes que eu já tinha feito. Mas assim, eu achei que era assim, que era uma limitação. Aqui tem, a limitação tem certos níveis, né? Então, assim, eu achei que assim, não, beleza, nessa limitação, mas dá pra gente contornar, né? Então aí eu vou forçar um pouco a barra, fazer umas gambiarras e a gente contorna. Afinal, é 100% gambiarra o Wix, eu posso te garantir, tá? Então o que acontece? Pensei, né? Eu faço a gambiarra e contorno. Tá. Na hora de fazer o negócio acontecer, de colocar na prática, lá estou eu desenvolvendo as aulas. E aí o que acontece? Cara, eu descubro que não é possível inserir CSS. Se você não entende o que é isso, não tem problema. Saiba que é como se fosse o CSS, é como se fosse roupas para o ser humano, certo? Então você imagina o seguinte: imagina que te proíbam de vestir roupas, ou você vai morar em algum lugar que não exista roupas. Entende isso? E morar em algum lugar que não exista roupas? Isso é surreal, né? Pois é. Ou seja, o Wix não permite que a gente utilize, que a gente insira código CSS. Código CSS é o básico para estilizar o site. É o básico. É o mínimo. Eu não estou exagerando. É o mínimo. Sem isso, não tem como a gente estilizar nada de forma realmente personalizada. A não ser seguindo as regras deles lá, né? Mas a questão é a seguinte: aí, claro, se eles não permitem isso, faz todo sentido. Eles também não permitem JS, JavaScript. E eles não permitem JavaScript, significa que nenhuma coisa animada a gente consegue fazer. E tudo isso eu fui percebendo fazendo a aula, só que depois eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que tem milhares de pessoas reclamando disso. Por exemplo, tem vários usuários falando que, por exemplo, queriam um menu personalizado. Aí é fácil, na verdade, fazer um menu personalizado, se você tem um pouco de conhecimento. E aí, o que a pessoa. Só que a pessoa fala assim, cara, mas mesmo que eu tenha o conhecimento, eu não consigo fazer. Isso no suporte do Wix, estão falando, né? Eu tenho conhecimento para fazer, mas eu não estou conseguindo. Por quê? Eu não consigo fazer o Wix aceitar código CSS e código JavaScript. Aí, eu fui lá, conferi com os meus próprios olhos, com os meus próprios dedos, né, minhas mãos, tocando no teclado, e eu me deparei com uma realidade, uma verdade. Depois eu fiquei abismado, assustado, pesquisei no suporte do Wix, pesquisei no Google, pesquisei em russo. Cara, é real. Não é possível fazer inserção de código CSS, código JavaScript. Cara, acabou. Ó, a partir de hoje não tem mais desculpa, tá? Não existe mais desculpa para você utilizar um construtor de site. Eu sinto muito,
você deve, eu ainda entendo o lado das pessoas que falam que tem recurso zero, tá? Mas se você tem recurso zero, imagine o seguinte, pense da seguinte forma. Eu já tive recursos zeros na minha vida. Quando eu era pequeno, eu venho de uma família incrivelmente simples. Eu tive recursos zeros, morei em lugares complicados. Mas enfim, a questão é a seguinte: eu amava eletrônica. Na verdade, eu amo eletrônica, mas eu fazia projetos em eletrônica. Eu aprendi com um grande amigo meu e fazia projetos em eletrônica. Então, o que eu fazia? Eu passava meses ajuntando, às vezes na venda de latinhas. Às vezes meu pai conseguia arranjar algum trocado e resolvia me dar um trocado, que naquela época era 50 centavos, sabe? Às vezes, tipo, se eu ficasse milionário, se ele ficasse milionário, ele conseguia me dar R$ 1. Mas enfim, questão que virava e mexia assim, a gente conseguia de alguma forma vendendo alguma coisa, ou principalmente latinha, né? Que naquela época tava o boom de juntar latinha para vender. Enfim, você conseguia 50 centavos aqui, R$ 1 ali. E o que eu fazia? Eu ajuntava esse dinheiro até durante um mês, dois, para quê? Para comprar componentes eletrônicos para eu fazer os meus projetos. Percebe? Eu poderia tentar gambiarras monstros. Na verdade, por várias vezes eu tentei. Só que eu tinha total consciência que o quê? Aquilo não era a forma correta de fazer e não era funcional. Era só estresse, era só, nossa, decepção. As coisas não funcionavam da forma correta. E o que eu tinha que fazer então? Eu tinha consciência que, nem que se fosse na marra, ajuntando centavo por centavo, eu tinha que ajuntar para ir lá e comprar o componente, né? O componente para eu trabalhar de forma profissional, para eu poder criar as plaquinhas e tudo mais, né? Os motorzinhos lá, enfim. A questão é a seguinte: se você tem recurso zero, então acho que você está na hora de você começar a pensar assim. Nem que você ajunte aí, os cursos são super baratos. Meus cursos são um preço super acessível. Ajunta, entendeu? Ajunta aí os valores necessários e, sabe, um mês, 2, 3 meses, e aí cria algo verdadeiramente profissional. Por quê? Porque o construtor de site é algo, eu não tenho palavras para dizer o quão limitado isso é. Entende? É muito limitado. Você não consegue inserir nada nele. É como se você estivesse andando nu. Imagina um lugar, põe isso na sua cabeça. Imagina um lugar onde dizem que você não tem roupas para vestir. Você vai falar o quê? Como assim? Eu não posso vestir roupas? Não tem roupas aqui? Não vende roupas? Não. Na verdade, até vende em alguma loja perdida por aí, porém, você não pode vestir. Não deixamos você vestir. Ou seja, é muita limitação. É muita. É muita. É surreal as limitações. E o pior de tudo é que uma coisa terrível tem que ser dita. Uma coisa terrível. Quem já assiste meus vídeos, todos os meus vídeos, deve saber o quanto deve ser terrível dizer isso. Até o blogger é melhor que o construtor de site. Cara, eu nem sei o que dizer, cara. Tipo assim, eu achava que o blogger era o fundo do poço, cara. Sério, eu achava que era o fundo do poço. Eu achava que, meu, só crianças deveriam fazer coisa lá. Mas não, cara. O blogger é melhor que o construtor de site. Meu, enfim. Arranja um jeito. Porque não dá. Entendeu? Eu posso te garantir. Eu corto o meu braço direito. Eu não tô falando por falar, eu não sou um cara que tô falando por falar. Inclusive, eu tava ajudando as pessoas, tava construindo eu não sei se vai dar para terminar, vou ver o que dá para fazer, mas eu tava construindo aulas em um e-book para ajudar as pessoas que realmente precisam, não tem condições nenhuma. Porém, a ferramenta é incrivelmente limitada. Ela não permite nada, nada. Ela só permite que você arraste aqueles bloquinhos lá e solte eles e só. Você tem que ficar com esses bloquinhos e pronto. Só que isso é surreal, isso não é inviável, não dá para trabalhar com isso. É uma chave de fenda sem a boca de fenda, sem a, não sabe? Só o cabo. É uma faca sem você poder utilizar, tipo cega, que você não consegue cortar. É uma ferramenta que não tem, ela existe lá tudo mais, ela diz que serve, mas você não consegue desenvolver com ela, você não consegue fazer nada com ela, certo? Então assim, eu vou deixar aqui embaixo o link para o curso que eu tenho, que são 3 métodos que eu desenvolvi, que são justamente para você ter exatamente todos os recursos que você teria num construtor de site, você vai ter lá. Porém, você fará algo realmente profissional. Você terá acesso ao código,
você poderá transferir de hospedagem, você poderá criar, melhorar, tipo, você poderá expandir, você poderá fazer, você pode integrar com qualquer outra ferramenta online, sabe? Rede social, integração de e-mail marketing, enfim, o que você imaginar. Você acessa o Reader, que é onde você insere qualquer tipo de arquivo externo que você quer. Ou seja, todas as premissas de algo profissional, você pode usar frameworks, né? Conversei com alguém no meu canal esses dias sobre frameworks, você pode usar frameworks se você quiser. Enfim, todas as premissas de algo profissional, porém, do mesmo jeitinho que você faria lá no construtor de site, arrastando e soltando, certo? Mas com todas essas premissas de algo profissional. Então você não precisará aí ficar vivendo sem roupas. É difícil, cara. É surreal isso. Certo? Clica no link aí embaixo, acessa o curso lá e seja feliz. Você ainda... qualquer dúvida, pede minha ajuda, não sei, entendeu? Eu digo para você o caminho que você deve seguir, enfim. E aí, o importante é o seguinte, cara, sai dessa vida, entendeu? Essa vida é complicada, muito limitada, os construtores de site, tá? E eu vou ver o que eu vou fazer aí para ver se eu consigo, né, terminar de forma limitada, acorrentado, né, amarrado, ver o que eu consigo fazer lá para ainda tentar ajudar algumas pessoas, um construtor de site. Mas é isso aí. Ajunta um dinheiro, vende umas latinhas. Hoje latinha, eu sei que é complicado, é mais barato que era no passado, mas não sei. Hoje em dia tem o OLX também aí, tem alguma coisa quebrada na sua casa aí, não sei. Vende aí, desapega, paga o curso, faz e se liberta. Seja livre, se liberta. Nada de consultor de sites, desenvolvimento profissional. Beleza? E os cursos, todos eles servem desde o básico ao avançado. Se você quiser ir para o avançado, pede minha ajuda e a gente vai para o avançado junto, beleza? Valeu, obrigado e tchau!